Bom, a gravação já está sendo iniciada já, então vamos para a aula de número 4 do módulo 1. É a última aula do módulo 1, aí na outra semana já começamos o módulo 2, que é a aula de ferramentas de modificação. Vou compartilhar minha tela. Compartilhar. Ocultar. Estou aqui compartilhando a minha tela. Consegue ver tranquilamente, Jaqueline? Beleza. Esse aqui é o AutoCAD. Semana passada nós vimos aí algumas ferramentas aí de desenho. Aqui no canto superior esquerdo está aqui, ó, Draw. Traduzindo por português seria desenho. Foram essas ferramentas aqui, ó, linha, polilinha, círculo, arco. Dentro do arco temos vários tipos. Dentro dos círculos temos aí 6 tipos de círculos. Retângulo e polígono. Elipse, que seria aquele círculo mais achatado. E achura. E hoje nós iremos ver essas ferramentas que ficam aqui do lado das ferramentas aí de desenho, que são basicamente essas daqui, ó, 3, 6, 9, essas 12 ferramentas aqui, que são chamadas ferramentas de modificação. Eu fiz aqui, ó, eu já vou mandar para você esse arquivo aqui, que são as ferramentas de modificação. Eu vou mandar tanto o nome deles em português. Eu vou mandar tanto o nome deles em português quanto em inglês. Às vezes você vai ter a oportunidade de mexer em algum AutoCAD que esteja em inglês ou em português mesmo. Então nós temos aqui o nome das ferramentas em português e o nome das ferramentas de modificação em inglês e seus respectivos atalhos. Lembrando aí que os atalhos são utilizados para agilizar, né? Quando estamos digitando, quando estamos trabalhando no AutoCAD, para ficar de maneira mais ágil. Igual aqui eu estou aqui passeando com o meu mouse, ao invés de eu ir lá no canto superior esquerdo e clicar na linha e voltar com o mouse e desenhar a linha, o que é que eu faço? Eu simplesmente aperto a tecla L, Enter, e eu já chamei meu comando linha. Então, nas ferramentas de modificação, também tenho aí alguns atalhos. Já vou enviar lá para você direto no grupo, para eu não esquecer depois. Tá aqui. Aí depois você verifica se ficou bem legível lá. Ok, Jaqueline. Então, vamos começar aí, ó, pela ferramenta mover. No inglês, move. O atalho dela é a tecla M. Beleza. Eu tenho aqui alguns desenhos. Vou abrir um retângulo aqui da aula 4. Você já está com o seu AutoCAD aberto? Tá. Eu vou passar de 3 em 3 e eu vou fazendo e depois você vai repetindo. Beleza. Eu tenho aqui, né, desenhei uma linha, tecla Move, posso vir aqui em cima e clicar nesse ícone aqui, ó, que são duas setas cruzadas. Cliquei nela, selecionei o objeto, apertei Enter
especificar a base do ponto, eu já consigo mover o meu objeto. Uma coisa que eu vou explicar, não sei se eu já cheguei a explicar na última aula, é toda vez que eu chamo um comando, vamos lá, comando linha, L, Enter. Toda vez que eu chamo um comando, o AutoCAD ele conversa com o usuário. Ele vai conversando comigo através de mensagens. Tá vendo aqui bem no meio da tela que está escrito Specify First Point. Está escrito em inglês. Abri aqui que eu pensei sem querer. Ah, tá. Fechou sem querer? Tranquilo. Se eu não me engano, acho que na primeira aula que a gente teve, o seu AutoCAD, quando você abre ele pela primeira vez, você tem a opção de colocar ele em inglês ou português, não tem? Ô, Tassiana, tudo jóia? Eu tenho que chamar a ajuda. Não, tranquilo. Agora tá aberto. Tá aberto? Beleza. Mantém ele aberto aqui e dá um pouquinho de atenção na minha tela aqui. Não sei se eu expliquei esse comando, prompt, não sei se eu expliquei sobre isso, que o AutoCAD ele conversa muito com o usuário. Repara para você ver, eu vou desenhar uma linha. Vou chamar o comando, o atalho L, Enter, e vou desenhar uma linha. Tá vendo que antes de eu desenhar uma linha, apareceu aí uma cruz, e do lado dessa cruz apareceu 3 retângulozinhos aí. Tá escrito em inglês, mas no seu vai estar em português. No meu está escrito Specify First Point. Traduzindo, especificar o primeiro ponto. Ou seja, você vai chamando os comandos e o AutoCAD vai te dando dicas, vai te dando algumas ordens para você ir fazendo. Então aqui, ó, eu chamei o comando, vou fazer de novo. Estou aqui no meu mouse, vou chamar o comando linha, L, Enter. Antes de eu começar a fazer qualquer coisa, ele já me deu a primeira ordem. Ele falou assim, ó, Dejean, especifica o primeiro ponto. Ou seja, em toda essa tela aqui, ó, do AutoCAD, eu vou especificar em algum lugar da tela o primeiro ponto da linha. Especifiquei. Agora, repara bem aqui também, é uma barrinhazinha bem pequenininha, aqui na parte inferior do AutoCAD, onde está escrito Model. Em cima tem uma barra branquinha, tá vendo? Ele também vai falando o próximo passo que eu tenho que fazer para me desenhar a linha. Especificar Next Point ou isso aí, undo. Não sei o que significa não, mas especificar o próximo ponto. Ou seja, eu vou especificar o próximo ponto. E ele vai falando, ó, especificar o próximo ponto. E ele vai conversando comigo através dessas mensagenzinhas. Então você vai reparar que sempre que na parte inferior da sua tela, do AutoCAD, vai aparecer umas letrinhas pequenininhas aí. Ou seja, ele vai te falando o próximo ponto, a próxima coisa que você tem que fazer. Tem coisa que é bem intuitiva, igual a linha. Desde sempre a gente desenha a linha, a gente nunca prestou atenção nisso. Mas agora esses comandos de modificação, às vezes você quer fazer alguma coisa e não dá certo.
você vai lá, clica de um lado, clica do outro, e clica mais uma vez, e ele não faz o que você quer. Porque às vezes você não está seguindo a sequência certinha de passo a passo. Então, às vezes, é bom você prestar atenção, a gente prestar atenção nessa questão, nesses comandozinhos que o AutoCAD vai conversando com a gente. Vou aqui, ó, vou clicar no círculo, especificar o centro do ponto. Aqui, ó, ou seja, onde eu clicar vai ser o centro do meu círculo. Lá embaixo apareceu, ó, especificar o raio ou o círculo. Então, vou especificar o raio ou círculo. Então, ele vai conversando com a gente. Então, nas ferramentas de desenho, é bem intuitivo desenhar. Agora, em algumas ferramentas de modificação, você vai querer fazer alguma coisa e ele vai começar a não te respeitar. Por quê? Porque você tem que fazer o passo a passo. Você não consegue fazer o comando sem especificar o ponto, sem selecionar uma linha, sem selecionar outra linha. Então a gente vai começar a prestar atenção nessas mensagenzinhas que o AutoCAD manda pra gente. E de vez em quando é complicado que, igual o meu tá em inglês, às vezes eu tenho que pegar e traduzir, e às vezes até mesmo em português, ele fala para você fazer uma coisa e você não entende exatamente. Mas vamos sempre prestar atenção. Então, nossa primeira ferramenta aqui, ó, comando mover, atalho M. Os atalhos, normalmente, eles são a inicial do comando, sabe? Comando mover, o atalho vai ser M de mover, ou M de move. Então, eu fiz aqui um desenho, vou mover esses desenhos. Os desenhos estão aqui, ó, esse círculo está aqui, ó. Vou mover ele. Apertei ESC aqui, ó. Estou sem nenhum comando. M de mover, Enter. Apareceu uma mensagem aí, ó. Selecione o objeto. Selecionei o objeto. Beleza. Vou apertar Enter. Apertei Enter. Ele pediu para especificar a base do ponto. Ou seja, eu posso começar a mover a partir aqui de baixo, a partir de cima, ou a partir do centro. Vou mover a partir do centro e agora é só arrastar. E ele falou para mim especificar o segundo ponto. O segundo ponto vai ser aqui, ó. Movi o objeto. Beleza. Segunda ferramenta que iremos ver é o comando rotacionar. O comando rotacionar é esse daqui, ó. Tá bem ao lado direito aí do comando mover. Selecionei ele, cliquei nele. O que ele pediu para falar? Para fazer, selecionar o objeto. Selecionei o objeto, vou fazer um retângulo que vai ficar melhor de visualizar. Desenhei um retângulo aqui. Beleza. Desenhei um retângulo. Vou lá. Rotacionar. No inglês, rotate. Selecionei o íconezinho. Seleciono o objeto. Cliquei no objeto. Apertei Enter no teclado. Especificar a base do ponto. A base do ponto, vou escolher aqui, ó. Beleza. E especificar a rotação ou o ângulo. Então, apenas com o mouse eu posso rotacionar ou eu posso digitar no teclado o ângulo. Então, eu quero rotacionar 90 graus. 90, Enter. Beleza? Repetindo aqui, ao invés de eu clicar agora no ícone, eu vou acionar pelo comando, pelo atalho. Rotacionar, RO, Rotate, Enter. E
seleciono o objeto, Enter, especificar a base do ponto, posso rotacionar com o mouse, e você vê que ele rotaciona de forma ortogonal, porque meu F8 está ligado. Se eu desligar o F8, consigo rotacionar de forma aleatória. F8 ligado de forma ortogonal. Beleza. Próximo comando. Comando aparar. No meu caso que está em inglês, comando trim. Esse aí é bem legal, muito legal mesmo. Você vai usar ele bastante. Acredito que depois da linha e mover, capaz de ser o segundo ou terceiro comando que a gente mais vai usar. É o comando aparar. Beleza, tá aqui meu retângulo. Vou desenhar uma linha desse retângulo aqui, ó. Vou desenhar uma linha aqui, vou puxar mais uma linha, puxar aqui, beleza. Aqui está meu retângulo. Vou até excluir esse retângulo aqui, a gente vai usar ele agora não. Beleza. Com o comando linha, eu fiz esse objeto aqui, ó. Ficou passando aqui, ó, duas sobrinhas da linha, tá vendo? Tá aqui, ó, tem um retângulozinho bonitinho. Se fosse para ficar um retângulo bem quadradinho, bem em forma, eu teria que tirar essas duas aparas aqui, né? Essas duas sobras. É para isso que serve o comando aparar, que é essa tesourinha aqui, ó. No meu caso, ele chama trim, porque em inglês aparar seria trim. Vou selecionar ele, selecionei a tesourinha. Aí o que ele fala? Tá até escrito em inglês, nem vou saber traduzir não. Eu nem cliquei em nada não. Eu selecionei a tesourinha. O meu mouse ficou quadradinho ali, ó. Só de eu passar por cima, ele já mostra que se eu clicar, eu vou aparar. Eu vou apagar essa linha sobrando. Eu não cliquei. Só de passar ele, mostra que ele irá apagar. Beleza. Cliquei, aparou. O meu AutoCAD ele é 2021. Esse comando aparar, ele funciona assim de algumas formas diferentes em outras versões do AutoCAD. Se eu não me engano, no 2015, para você aparar, você tem que selecionar primeiro a linha e depois clicar. O meu funciona um pouquinho diferente, mas a gente vai ver como é que funciona no seu. Beleza. Vou pedir agora, Jaqueline, para você compartilhar sua tela, para a gente treinar aí esses 3 comandos de modificação. Eu vou parar de apresentar aqui e vou pedir para você compartilhar. Ok, está carregando aqui para mim. Você pode clicar ali embaixo em ocultar para assumir essa telinha para me enxergar melhor. Tá vendo aí, ó? Encerrar compartilhamento. Do lado está escrito ocultar. Isso, pode clicar. Pode abrir o seu AutoCAD. Ok, já estou enxergando o seu AutoCAD. A Tassiana abriu um novo aí. Você lembra onde está salvo o seu último desenho que a gente estava trabalhando na última aula? Não tem importância não. Só para dar uma sequência mesmo, para a gente... Porque a partir do momento a gente vai começar a criar novas coisas que vai precisar de um arquivo previamente salvo, mas não tem importância não. Vamos lá. Vamos tirar essa grade aí do fundo, essas linhas aí do fundo.
Você lembra como é que é? Isso. Bacana. Então, eu quero que você, utilizando o atalho, linha, desenhe uma linha, tamanho qualquer. Isso. O atalho é L. Aí vai aparecer aí um tanto de opções. Normalmente a primeira é linha. Enter. Você viu aí, ó, que apareceu, o que está escrito? Exatamente. A gente fazia ela de forma tão intuitiva, mas agora a gente já vai começar a prestar atenção nessas mensagenzinhas aí que o AutoCAD vai mandando pra gente. Então, é só clicar mesmo em qualquer ponto aí da sua tela. E agora, o que ele falou? Especificar o próximo ponto. E especificar o próximo ponto. Vamos ligar o F8 para a gente desenhar linhas retas? Isso. Beleza. Pode clicar no final na tela. Tamanho? Tá bom, nesse tamanho tá bom. Pode apertar ESC para sair do comando. Ah, tá. Pode desenhar de novo, deu um errozinho aí. Clica na tela. Pode apertar ESC para sair do comando. Vou te ensinar outra coisinha aqui também. Se você for desenhar uma linha novamente, o que você faria? Isso, você iria lá em linha ou ia apertar L e Enter para chamar o comando linha, né? Mas olha só que interessante. O último comando que você usou foi a linha. E o AutoCAD grava isso. Ele sabe que o último comando que você usou foi a linha. Se você apertar Enter, olha só o que vai acontecer. Ele vai chamar o último comando que você usou. Aí você consegue desenhar outra linha. Pode desenhar. Isso. Clica no final. Desenha um círculo agora. Um círculo. E isso mesmo. Pode ser esse tamanho mesmo. Beleza. O AutoCAD gravou que o último comando que você usou foi o círculo. Se você apertar Enter, você consegue desenhar um círculo novamente. Pegou a ideia? Isso aí o AutoCAD faz para a gente ficar mais ágil, para a gente desenhar as coisas mais rápido. Então os atalhos, essa coisa de apertar o Enter, na hora que a gente começar a desenhar, a gente vai pegando habilidade para poder desenhar as coisas rápidas. Para a gente começar a desenhar as coisas rápidas. Beleza, desenhamos uma linha. O primeiro comando, então, de modificação que nós vimos foi o mover. Então, lá em modificar, você vai ver que tem os iconezinhos lá, tem 12 ferramentas, e a primeira é o mover, que é uma cruz assim, ó. Nem precisa clicar nele não, esses são outras ferramentas, é a primeira ali, ó, tá embaixo de paramétrico. Isso, tá vendo? Mover. Pode clicar. Tá vendo qual mensagem que apareceu? Selecionar o objeto. Você vai selecionar o objeto que você quer mover. Pode selecionar qualquer um que você quiser. Selecionou, não selecionou? Agora aperta Enter. Beleza, você ativou o comando. Apareceu uma outra mensagem aí. O que apareceu?
Você vai especificar a base do ponto. Se você quer começar a mover ele por baixo, por cima, pelo lado, pelo centro, você pode escolher também. Pode clicar. Tá vendo? Você já consegue mover ele. Vamos lá, consegue colocar esse círculo lá em cima daquela primeira linha? Vamos tentar. Beleza. Vamos lá, vamos apertar ESC para sair de todos os comandos. Tem 3 formas, então, da gente selecionar. Ou você vai lá e clica no ícone, ou usa o atalho, ou aperta Enter, porque foi o último comando que você usou. Selecionou, depois que você seleciona, você aperta Enter. Vamos lá. Vamos começar do zero de novo. ESC, aperta ESC para sair de todos os comandos. Clica no atalho mover. Apareceu uma mensagem. Selecione o objeto. Depois que você selecionou o objeto, não podemos esquecer que temos que apertar Enter para ativar o comando. Beleza. E especifica a base do ponto. A base. Isso. Vamos tentar colocar ele lá em cima daquela primeira linha que você desenhou. Você vê que ele está meio travado, não está? Você consegue mexer só para um lado e para o outro, para cima ou para baixo. Porque o F8 está ligado, o ortogonal está ligado. Beleza. Clica aí. Especificou. Perfeito. Esse aí é o comando mover. É bastante utilizado também. Muito bom, Jaqueline. Perfeito. Vamos lá para o segundo comando, que seria o rotacionar. Eu quero para mim que você desenhe um retângulo. Beleza. Desenhe um retângulo. Agora a gente vai rotacionar esse retângulo com o comando rotacionar. Você vai lá em cima, clica no ícone. Ele está do lado do mover. Isso. Rotacionar. Pode clicar. Seleciona o objeto. Depois que você selecionou, para ativar o comando, você aperta Enter. Isso. Agora, aqui, ó, você vai especificar o ponto base, a base do ponto. Qualquer cantinho, qualquer lugar que você clicar, você seleciona. E você já consegue rotacionar ele. Pode rotacionar da maneira que você quiser. Para finalizar o comando, é só clicar em algum lugar da tela. Beleza? Agora vamos chamar o comando rotacionar pelo atalho. O comando, intuitivamente, rotacionar começa com R. Então, se você digitar R no teclado, vamos ver o que vai aparecer. Apareceu o Rotact. Eu acho que não é esse, não. Escreve ROT. Aperta ESC de novo. Aperta ESC. Vai ser RO. Digita RO. Eu acho que vai ser esse mesmo. Rotac.
Eu acho que ele está abreviado. Deve ser por isso. Seleciona. Especifica algum ponto. Isso. Ah, tá. É porque estava abreviado. Em vez de estar escrito rotacionar, estava escrito rotac, abreviado. Pode girar ele da maneira que você quiser. Beleza. Então, nós rotacionamos aí, clicando no ícone, chamando o comando. E se você apertar Enter, o que vai acontecer? Ele vai chamar o último comando que você usou, que foi o rotacionar. Pode rotacionar aí da maneira que você quiser. Beleza. Agora a gente vai rotacionar ele a 90 graus. Ou seja, a gente tem os ângulos, né? Então a gente tem um ângulo. Se a gente rotacionar 90 graus, ele vai ficar virado. Se rotacionar 180 graus, ele vai tipo que espelhar. Nós vamos digitar no teclado quantos graus a gente vai rotacionar ele. Vamos rotacionar 30 graus e ver o que acontece. Eu vou no RO primeiro. RO, Enter. Seleciona o objeto. O AutoCAD pediu para você selecionar. Seleciona o objeto, Enter. Agora, você vai especificar a base do ponto. Isso. E agora você vai digitar 30. 30. Você viu que ali, ó, no quadradinho ficou 30? Isso, é o ângulo de rotação. E vai apertar Enter. Ele rotacionou 30 graus. Belezinha? Então, às vezes, se alguém pedir para você colocar alguma linha ou algum objeto a 30, 40, 50 graus, é desse jeito que rotacionamos. Beleza. Agora eu quero que você faça para mim, com a linha, com o comando linha, um retângulo, igual eu fiz, com duas linhas sobrando, para a gente treinar o comando a parar. Pode ligar o F8 para ele ficar bem certinho. Isso, beleza. Vamos ver como é que funciona o seu comando aparar. Isso. O meu, ele é uma tesourinha. O seu desenho é um pouquinho diferente. É do lado rotacionar mesmo. Isso. Tá vendo que apareceu aparar? É ele mesmo. Pode clicar. Que mensagem que apareceu? Selecionar o objeto ou selecionar todos? Beleza. Vamos selecionar o objeto aí. Vamos apertar Enter. Uma linha, uma cada vez? Uma de cada vez. Apertou Enter. Tá. Não apareceu nada não. Beleza. Aperta ESC. Vai lá em aparar. Seleciona as duas linhas agora. Isso. Aperta Enter. Isso. Ah, tá. Então, o seu, para aparar, isso, pode aparar e pode aparar. Para você aparar, você tem que selecionar as duas linhas. O meu AutoCAD, por ser uma versão um pouquinho mais avançada, eles já conseguiram fazer de forma mais intuitiva.
Então, às vezes, a gente vai bater cabeça aí para aparar as linhas, sabe? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. É um comando aí, cada versão de AutoCAD eles foram fazendo algumas melhorias. Belezinha? Eu quero descobrir qual que é o atalho do seu comando aparar. No meu é TR. Por seu ser português, eu não sei se é TR ou se é AP. Acho que vai ser AP, de aparar. AP. Aparar. Isso mesmo. Então, se você quiser aparar as linhas utilizando o atalho, você vai chamar o AP. Você consegue até aparar ali, ó. Tá vendo onde está o círculo e a linha embaixo? Eu acho que você até consegue aparar um pedaço dessa linha. Vamos tentar utilizar ele. Seleciona a linha e o círculo. E o círculo? E o círculo também. Aperta Enter. Não. Vamos lá de novo. Vamos ver se agora dá. Seleciona só o círculo e aperta Enter. Agora passo isso. Você consegue aparar aí, ó, a parte que estava de fora. Belezinha? Aí para você aparar essa parte aí, tipo, o AutoCAD entende que você não precisa parar, porque se você quiser apagar ela, você teria que usar a borracha. Mas belezinha. Com o tempo aí a gente vai aperfeiçoando. Eu vou compartilhar minha tela novamente. Você está enxergando minha tela? Tá. Eu vou pedir para você... Tá, beleza. Clicou? Beleza. Então, vimos aí o comando mover, rotacionar e aparar. Próximo comando é o comando borracha. Bem intuitivo também. O meu é o comando apagar, né? A borracha seria apagar. No caso que o meu está em inglês, seria erase. Erase. Não sei como é que pronunciar o certo, não. Bem intuitivo também. Você seleciona o objeto e onde você passar ele, ele vai apagar. Beleza. O próximo comando é o comando copiar. Muito legal também. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Vou selecionar o comando copiar. Selecionar o objeto, apertar Enter, especificar a base do ponto e ele vai copiar. Eu posso copiar quantas vezes quiser. Posso chamar ele pelo atalho CO, de copy. Selecionei o objeto, apertei Enter, vou especificar a base do ponto e, arrastando com o mouse, eu vou copiando. ESC para sair do comando. O outro comando é o comando espelhar. Vou desenhar aqui uma estrela. Vamos ver. Desenhar aqui uma estrela. Desenhar uma estrela. Beleza. Tá aqui. Não, vou desenhar um outro objeto que dá para ficar bem nítido e ele espelhado. Isso daqui vai ficar muito bem espelhado, não. Aqui, ó. Vou desenhar esse retângulo aqui. Beleza. Esse objeto aqui, ó.
Tá vendo que ele tem um dente aqui pro lado esquerdo? Beleza. Se eu for espelhar ele, esse dente tem que ficar pro lado direito. Então vou aqui no comando espelhar. No meu caso, em inglês chama mirror. Vou selecionar. Ele pede para selecionar o objeto. Eu consigo selecionar todo o meu objeto arrastando com o mouse. Vou apertar Enter. Vou especificar a base do ponto. E aqui ó, eu consigo espelhar tanto da esquerda para a direita, quanto de cima para baixo. Clico novamente. E ele me dá duas opções. Ele me pergunta se eu quero apagar o objeto original, sim ou não. Nesse caso, não. Vou usar o comando novamente. O comando espelhar, no meu caso o atalho é MI. No seu AutoCAD seria ESP, ESP. Então, comando MI, Enter, selecionei o objeto, Enter, e especifiquei a base do ponto. Vou espelhar aqui, ó, da esquerda para a direita e vou apagar o meu objeto original. Apagou. Então, esse é o comando espelhar. Um pouquinho menos utilizado, não tão utilizado. Ele é utilizado, por exemplo, se você vai fazer o desenho de uma planta e essa planta ela foi espelhada, sabe? Então, se você tem ali uma planta e ela é espelhada, vamos supor que isso aqui é um desenho de uma planta de um banheiro. Aqui é uma planta de um banheiro. Enter. Vamos supor, vou tentar aqui representar. Vou representar aqui como se fosse um chuveiro. Só para ter uma representação. Aqui como se fosse uma bacia sanitária, um vaso sanitário. E aqui como se fosse a pia. Aqui como se fosse a pia. Então aqui eu tenho a pia. Vamos supor que isso aqui seja o meu banheiro. Chuveiro, bacia sanitária, a pia. Muitas construções, principalmente de apartamento, os banheiros são espelhados. Então, às vezes, ao invés de eu vir e desenhar outro banheiro, vim aqui e desenhar um outro retângulo com a mesma medida. Aqui seria de cima para baixo. Com a mesma medida. Vim aqui e desenhar mesma coisa espelhado com as mesmas medidas. O que eu poderia ter feito? Poderia vir aqui, ó, como ele é espelhado, eu venho aqui, comando espelhar, seleciono, Enter, especifiquei a base do ponto, eu não quero apagar o original, fiz aqui, ó, um desenho espelhado do banheiro. Então, às vezes, em construções, a gente tem essa necessidade, né, de criar objetos ou cômodos espelhados, ao invés de perder todo aquele tempo desenhando novamente, você pode espelhar ele. Beleza. O próximo comando de modificação é o fillet. Eu não lembro como é que ele chama aí no seu AutoCAD. Depois a gente vê. Espera aí, eu acho que tem aqui, ó. Fillet. No seu chama concorde, que seria de concordância. Concorde. O que acontece? Temos aqui duas linhas. E essas duas linhas, elas não estão unidas. Eu posso unir elas usando esse comando aqui, ó, fillet, no seu caso, concorde. Vou selecionar ele. Ele pediu para selecionar o primeiro objeto.
selecionar o segundo objeto e ele vai unir os objetos. Bem simples também. Fica embaixo da tesourinha. Ele mesmo. Beleza? Agora vou pedir para você compartilhar a tela para a gente treinar. Vou encerrar minha apresentação aqui. Para a apresentação. Pedir para você compartilhar. Vou só pegar mais uma água aqui. Beleza? Eu ainda não estou vendo o seu AutoCAD. Ah, tá. Estou vendo aqui agora. Beleza. Então, vamos lá. Comando apagar, né? Apagar. Vamos apagar aí algum objeto. Apagar? Isso. Que seria a nossa borracha. Você viu que você digitou AP, se você apertar Enter, ele vai aparar, porque você tem dois comandos aí, que começa com AP. Apagar. Exatamente. Em qualquer um? Em qualquer um. Eu acho que ele não selecionou. Aperta ESC e aperta de novo. Seleciona ele de novo. Isso, agora vai. Você selecionou e aperta Enter. Simples, né? Beleza, agora vamos treinar lá o comando copiar, que está embaixo do mover. Isso, copiar. Seleciona o objeto, aperta Enter, seleciona a base do ponto, especifica a base do ponto, e você aí consegue fazer quantas cópias você quiser. A vantagem desse comando é que você faz a cópia exatamente com as mesmas medidas, com o mesmo tamanho, então aí também economiza um tempo enorme. Beleza? Agora eu quero que você faça um desenho com aquele semelhante que eu fiz, um desenho retangular com algum dente virado para a esquerda. Pode ser com a linha, com o comando linha. Isso. Você vai fazer um retângulo e na base desse retângulo você vai fazer um dentezinho virado para a esquerda. Você pode aumentar o zoom e desenhar um pouco afastado desses desenhos para a gente poder trabalhar bem. Vamos aumentar isso, vamos aumentar a tela aí. Pode ser também. Não, pode ser. Aí você faz um desenho menorzinho. Pode ser desse tamanho. Isso. Não, exatamente, é isso mesmo que eu queria. Isso. Você pode puxar a linha para cima. Pode fechar exatamente aí, ó. Sobrou uma pontinha, não sobrou? A gente pode usar um comando que a gente já aprendeu, que é o comando aparar.
Vamos ver. Em cima. Isso. Aí com o tempo a gente vai decorando exatamente a posição deles. Seleciona a linha que está embaixo também. Quando não der certinho a gente aperta ESC. Enter. O Enter ele é... Isso. Beleza, do jeitinho que eu queria mesmo. Perfeito. Muito bom. Vamos espelhar esse desenho. Vamos espelhar esse dente que ficou para a esquerda. Vamos espelhar ele para a direita. Ele está aí do lado do comando copiar. Do lado esquerdo. Isso. É esse triângulozinho aí, ó. Espelhar. Você vai selecionar o objeto. Só que se você clicar em cima da linha, ele não vai selecionar o objeto todo. Você vai clicar com o mouse, isso, e vai selecionar o objeto todo. E pode apertar Enter. E especificar a base do ponto. Pode ser qualquer... Isso. Aí você vai girando com o mouse até ficar na posição que você quer. Você viu? Aí a gente tem que trabalhar um pouquinho com o mouse até pode clicar fora. Isso. Tá. Tem que tomar cuidadozinho na hora de apertar Enter para não mexer com o mouse. Porque um pouquinho que você mexe com o mouse, ele já... O mouse ele é bem sensível, sabe? Você vai selecionar todo o objeto. Se você fizer assim, vai demorar um pouquinho. Pegou a ideia? Isso. Acabou saindo do comando sem querer. Isso. Especificar. Isso. Pode clicar. Enter. Isso. Porque se você tivesse clicado fora, ele ia sair do comando. Clica na tela agora. Aí ele te fez uma pergunta. Na hora que você apertou na tela, ele te fez uma pergunta. Excluir objeto de origem. Tem um N de não. E tem, se você digitar S, vai ser um S de sim. Então ali está um N, que é de não. Pode apertar Enter. Não. Pegou a ideia? No meu aparece uma caixinha. Aparece uma caixinha para selecionar sim e uma caixinha para aparecer não. O seu é um pouquinho diferente. Ele faz uma pergunta e você coloca S de sim e N de não. Às vezes passa despercebido essas coisinhas, sabe? Por isso que eu falei para a gente sempre prestar atenção nessas mensagens que o AutoCAD vai conversando com a gente. Porque a gente vai, igual eu falei lá no início, a gente às vezes quer fazer alguma coisa e não sai do jeito que a gente quer, por causa desses detalhezinhos. O AutoCAD ele vai conversando com a gente. O AutoCAD ele vai conversando com a gente e a gente precisa prestar atenção nessas coisinhas pequenininhas. Então, às vezes, a gente aperta Enter, faz uma coisa e não acontece nada. Foi aquilo que eu comentei lá no início.
Então o AutoCAD falando, ó, você tem que fazer isso. Agora você tem que apertar Enter. Agora você tem que selecionar o objeto. E às vezes a gente não faz isso e o comando não sai. Então é sempre bom ir prestando atenção nessas mensagenzinhas. Algumas são bem intuitivo mesmo, igual copiar, a linha. Aí mais para frente você vai ver que tem alguns que são mais um pouquinho mais chatos. Beleza. E o outro comando é o comando concordância. Vamos desenhar duas linhas, uma separada da outra. Qualquer tamanho, né? De qualquer tamanho. O importante é que elas estejam separadas. Beleza. Agora, você vai lá no iconezinho do comando concordar, vai selecionar ele e vai, ó, selecionar o primeiro objeto. Ele já te fala que é o primeiro, ou seja, intuitivamente vai ter dois objetos. E agora selecionar o segundo objeto. Pode clicar. Você viu que ele juntou dois objetos? Então, ele juntou aí, através de um arco, suas duas linhas. Se você tivesse desenhado duas... Vamos testar. Provavelmente sim. Vamos testar. Parece que selecionar o segundo objeto. Parece que ele não vai querer concordar, não. Não sei se você selecionar a linha de baixo e depois a linha de cima, vamos ver se ele aceitaria. Aperta ESC de novo. Acabou que você selecionou a de cima primeiro. Quando você seleciona, ela fica azul. Vamos selecionar de baixo primeiro. Aperta ESC. Comando concordar. Seleciona de baixo primeiro. E agora seleciona a segunda linha. Não. Realmente não dá, não. Beleza. Beleza. Mas, se você quisesse fazer igual, você poderia fazer de várias formas. Você poderia desenhar um arco, ou você poderia desenhar um círculo, ou você poderia fazer a cópia desse desenho e depois rotacionar ele. Aí teria algumas outras alternativas, juntando outras ferramentas de modificação. Belezinha? Entendi. Acabamos estendendo aí um pouquinho a mais do que eu planejei, mas não tem importância não. A gente consegue ver o restante dos comandos na próxima aula. Eu vou te explicar a atividade agora. Vai ser uma atividade bem legal também. Eu vou compartilhar minha tela.
e vou te explicar a atividade que agora que a gente já tem condições de estar fazendo. Vamos aí, de fato, agora de fato, depois dessas 4 aulas aí do módulo 1, que a gente aprendeu ali um pouco da interface, aprendeu aí as ferramentas de desenho, aprendemos os conceitos aí de medidas, transformar centímetro, ter um entendimento bem claro de centímetros para metros. Eu particularmente, eu desenho as minhas plantas de residência em centímetros. Então, quando você vê eu desenhando, eu sempre desenho 100, que é 1 metro. Quando eu vou desenhar uma parede, eu faço uma parede com uma altura de 300 centímetros, que é igual a 3 metros. E depende de projetista para projetista, Jaqueline. Tem projetista que gosta de desenhar na unidade aí de metros. Em vez de desenhar uma linha de 300, desenha uma linha de 3. Quando for desenhar alguns centímetros, em vez da pessoa desenhar uma porta com espessura de 3 centímetros, ela vai e escreve 0,003 metros. Então, eu particularmente gosto de desenhar projetos residenciais na unidade de centímetros. Aí fica a seu critério. Eu vou passar uma planta de uma casa para você começar a desenhar. Vamos aí, de fato, começar a pegar todo esse conhecimento que nós temos e começar a desenhar mesmo a planta, que é o nosso objetivo aí, fazer representações de plantas, representações de casa no AutoCAD. E aí, a planta que eu preparei foi essa planta aqui, ó. Eu vou te mandar ela lá no WhatsApp. Copiar. Eu já vou encerrar a gravação aqui, que o restante é a explicação da atividade em si. Não é mais sobre pausar.